Continuando aqui, a nossa aula de antes, a gente tinha visto conjuntos numéricos, só continuando aqui, tá? Aí agora a gente vai para a propriedade de potenciação. Então, a gente vai para a potenciação. O que a gente teria, né? Então, considere aqui um A pertencente a R, né? E um B também pertencente a R. E N, considere aqui N pertencente a Z. Aí a gente teria a seguinte condição, ó. Se você observar, se eu tiver A vezes A vezes A vezes A, isso aqui N vezes eu posso representar da seguinte forma, ó, A elevado a N. Ou seja, né, um exemplo, você pode pegar aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Então isso aqui é a mesma coisa de 2 elevado a 4, ok? Então você pode representar desse jeito uma potenciação, beleza? E 2 a quarta dá 16. Tranquilo? Aí nós vamos ver umas propriedadezinhas básicas de potenciação. Então, a primeira, se a gente tiver, né? Por definição, todo número levantado a zero é 1, certo? Então, qualquer número levantado a zero dá 1. Então, se você pegar aí, né? 9 elevado a zero, isso dá 1. 11 elevado a zero dá 1. Ok? O outro caso é o seguinte, né? Segundo, A elevado a 1, isso é A. Ou seja, um exemplo para a gente, né? Qualquer número elevado a 1, né? Dá ele mesmo. Então, 100 elevado a 1 dá 100. Tranquilo? O outro seria, né? Se a gente tiver multiplicação de potência, né? De mesma base, se a gente tiver, né? Terceiro, A elevado a N vezes A elevado a M, isso é igual, né? Conserva a base e soma os expoentes, N mais M. Ok? Então, um exemplo, 3 a quinta vezes 3 a quarta, isso é igual a 3 elevado a 9. Ok? Mesma coisa. A quarta seria, né? A elevado a N elevado a M. Quando você tem potência de potência, né? Então a gente tem A elevado a N vezes M, ó. Ok? Então você conserva a base e multiplica os expoentes. Tranquilo? Então, um exemplo para isso, 3 ao quadrado elevado a 5. Isso é a mesma coisa de 3 elevado a 2 vezes 5, que é igual a 3 elevado a 10. Beleza? Uma outra propriedade, se a gente tiver A vezes B elevado a N, isso é igual a elevado a N vezes B elevado a N. Tranquilo? Então você pode separar aqui, quando você tiver a multiplicação, você pode separar. Então, um exemplo para isso, ó, 3 vezes 2 a quarta, né? Então isso é igual a 3 a quarta vezes 2 a quarta. Pode aplicar isso também. Uma sexta, agora é que a gente usa muito, né? Quando você tiver um expoente negativo, né? A elevado a menos N, né? Quando o expoente é negativo, a gente inverte a base. Então ficaria 1 sobre A elevado a N. Ok? Então um exemplo para isso, se você tiver aí, né? 3 elevado a menos 5. Isso é igual a 1 sobre 3 à quinta. Tranquilo? Então, vou apagar aqui para eu continuar com as propriedades. Beleza? Então são propriedades básicas. Só para vocês ir aplicando durante qualquer outro exercício que vocês forem fazer. Uma sétima, né? Então, quando você tiver A elevado a N, né? Agora seria a divisão de potência de mesma base, né? A elevado a N dividido por A elevado a M, né? Então isso é a mesma representação. Conserva a base
e subtrai os expoentes. Então, seria esse caso. Então, um exemplo, ó, vou deixar aqui, um exemplo, eu teria, né, 3/5 dividido por 3/4. Então, isso seria 3 elevado a 5 menos 4. Isso dá 3 elevado a 1. Beleza? Uma outra propriedade seria a que a gente chama, né? Se você tiver um número A, né, sobre o número B, isso aqui elevado a n, né? O expoente pode vir nos dois, aquela mesma coisa lá da propriedade de potenciação, né? De multiplicação, né? Volta nela no mesmo caso. Então seria A elevado a n dividido por B elevado a n. Tranquilo? Um exemplo para isso, ó. Então eu posso colocar, né? 3/5 elevado a 7. Então isso é a mesma coisa de 3/7 sobre 5/7. Tranquilo? Estou olhando aqui o tempo do vídeo para não ficar muito longo. E um outro caso, né, que a gente também aplica muito é se você tiver uma fração também com expoente negativo. Então se você tiver uma fração com expoente negativo, um A sobre B elevado a menos n, o que você faz? Só inverte a base. Então ficaria B sobre A elevado a n. Ok? Um exemplo, 2/7 elevado a menos 3. Então ficaria 7, né? Você inverte a base e troca o sinal do expoente. E esse caso aqui, ó, ele volta nesse aqui, ó, se você quiser, tá vendo? Então, ó, 7 sobre 2 elevado a 3, e eu posso voltar nesse caso aqui, que é justamente, né, 7 ao cubo sobre 2 ao cubo. Beleza? Então a gente teria isso. Tranquilo? Nas propriedades de potenciação. Tranquilo? Vou passar aqui agora, vou passar uns exemplos aqui para vocês fazerem aí. Certo? Basta aplicar essas propriedades aqui. E depois eu vou para a radiciação, né? Quando você tiver a radiciação. Aí eu passo uns exemplos aqui, você tenta fazer aí e fechou. Tranquilo? Então, um exemplo. Então, o primeiro. 6 ao quadrado. O segundo, menos 6 ao quadrado. O terceiro, né? Menos 6 ao quadrado. Certo? Depois eu tenho, né? Deixa eu ver aqui. 5 elevado a 0. Tranquilo? Dividir aqui. Depois a gente tem, né? 0 elevado a 28. Aqui acho que é o quinto, né? Desculpa. 0 elevado a 28. Certo? Menos 1 elevado a 20. Ok? Sétimo aqui, né? 3 sobre 2 elevado a quinta. E um nono aqui, né? 3 sobre 5 elevado a menos 20. Beleza? Então, só uns exemplos básicos pra gente fazer aí. Aí agora eu vou pra radiciação, né? Que a gente aplica muito. Eu vou pra radiciação. A radiciação, a gente vai trabalhar praticamente a mesma coisa da potenciação. A gente vai trabalhar agora com expoente fracionário. Então a gente vai ter, ó, então na radiciação, vou considerar, né, A e B pertencentes a R também, e M e N pertencentes a Z. Tranquilo? Então, o que a gente vai ter, né, para as propriedades? A primeira, vou definir assim, ó, a raiz enésima de A, isso aqui é igual a um B, certo? Isso só é válido, né, se somente se B elevado a N for igual a A, certo? Então, se você tiver a raiz de 4, por exemplo, né, isso é igual a 2, o índice aqui é 2, não precisa aparecer, e isso só é válido se somente se 2 ao quadrado for igual a 4. Pronto. Tranquilo? Então seria isso. Ou seja, então essa fração aqui, ó,
posso defini-la também, né? Colocar como propriedade. Posso colocar assim, ó. A raiz enésima de A, isso é igual a A elevado a 1 sobre N. Então, eu defino da seguinte forma. Beleza? Se, é claro, é 1, né? Porque o expoente do A aqui é 1. Se o expoente do A for diferente de 1, então eu vou ter, ó, a raiz enésima de A elevado a M. Ok? Isso é igual a elevado, ó, esse camarada que está aqui no expoente, né, do A, ele vem aqui para cima, né, que é o que a gente costuma falar. E esse aqui vem para cá como denominador. Beleza? Outra propriedade, né, que a gente também aplica muito é essa aqui, ó, a raiz enésima de A vezes B, certo? E isso é igual, como a raiz é a mesma, a raiz é a mesma, eu posso separá-la, ó. Então fica a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Beleza? É claro, né? Deixa eu dar um exemplo aqui, né? Um exemplo para esse, você pode pegar a raiz cúbica de 3 é a mesma coisa de 3 elevado a 1/3, se você quiser. Esse aqui também, né? A raiz enésima, posso pegar a raiz quinta de 3 à décima, né? Você pode colocar. Isso é igual, né? A 3 elevado a 10 sobre 5. E você pode resolver isso aqui. Dá 3 elevado a 2. Beleza? Esse aqui agora, né? Um exemplo para ele, ó. Você tiver aí, ó, a raiz quadrada, né? Raiz de 2 vezes 3, né? Você pode representá-lo também, ó, da seguinte forma. Raiz de 2, certo? Vezes a raiz de 3. Beleza? Pode representá-lo da seguinte forma. Tem outro também, né? Raiz da raiz, né? Então, ó, se eu tiver assim, né? A raiz enésima da raiz emésima de A, né? Isso é a mesma coisa de eu trazer esse aqui pra cá, ó. Basta eu pegar esse e multiplicar com esse, certo? Ou seja, né? Então ficaria a raiz enésima não, n vezes n, né? N vezes m de A. Ou seja, esse camarada aqui eu posso multiplicá-lo. Beleza? Então um exemplo para isso, ó. A raiz cúbica da raiz quadrada de 3. Eu vou colocar aqui de 5, né? Só para variar um pouco. Então isso é igual, né? Como aqui é 2, ó. Então ficaria a raiz de 3 vezes 2. Isso é igual a raiz sexta de 5. Então seria esse caso para algumas propriedades, né, de radiciação. Tranquilo? Vou passar aqui também só uns exemplos básicos, só para vocês fazerem rapidão, tá? E assim eu vou encerrar esse vídeo aqui, tá? Depois que eu passar esses exemplos, para vocês tentarem aí, só para refrescar um pouco a memória. Beleza? Então, exemplos, né? Então, primeiro, né? Você pode fazer aí a raiz cúbica de 125. Certo? Você pode fazer aí também, ó, a raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 3. É só aplicar as propriedades, tá? Depois você tem aí, né? A raiz... Aqui eu vou colocar o índice 1, ó, só para você ver quanto que vai dar isso aqui, né? Então, o que seria? Depois você tem aí a raiz quinta de menos 32, quanto que daria isso? Aí agora eu vou colocar uns casos a mais, ó. Aqui é 5, né? Então, a raiz de x, né? Vezes a raiz de x. Quanto que daria isso aqui? É claro que, né? Como eu não falei nada de módulo ainda, né? Aí subentende-se ainda que a gente não viu o módulo. Então você pode resolver normal, tá? Pode extrair da raiz, que a gente não viu o módulo ainda. A raiz de x mais 1 vezes a raiz de x mais 1. Certo? Outro exemplo. A raiz quarta, né? De x mais 3 vezes a raiz quadrada de x mais 3.
ok? Então, quanto que daria isso? Então, esses aqui são alguns exemplos e pronto.